Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Leandro e diante da situação do coronavírus e a suspensão das aulas presenciais, vou estar fazendo aqui com vocês as aulas virtuais. Como podem ver, estou aqui no meu escritório, todo mundo está em quarentena, né? E nós também estamos e vamos fazer as aulas por aqui. Vamos lá, algumas explicações iniciais. Eu não tenho muito conhecimento em informática, então eu não consegui ainda proceder à gravação da aula juntamente com o slide já no vídeo. Então o que eu vou pedir para vocês? Eu estou disponibilizando no AVA, na aula, a matéria via slide e também o vídeo na mesma aula. Então o que você faz para acompanhar os dois? Você abre o vídeo e abre a aula junto e vai acompanhando. Eu aqui na minha fala eu também já vou mostrando qual slide que eu tô, o que eu estou falando, aonde que eu estou falando, combinado? E outra coisa, não tem cortes o vídeo é direto, até porque eu não sei editar os vídeos. Então, por uma necessidade, eu vou fazer o vídeo por completo, de forma ao vivo e direta, combinado? A partir acho que da semana que vem ou da outra, talvez eu já faça transmissões ao vivo dentro do YouTube, para ter maior interação com vocês. Mas independente disso, eu deixo meus e-mails, o leandroserbe@gmail.com e o leandro.serbe@anhanguera.com. São os meios de contato. Caso você tenha alguma dúvida referente à matéria, você fique à disposição, pode mandar um e-mail lá, me dá um prazinho só de 24 horas úteis aí, para que eu possa responder diante do alta demanda de e-mails que eu tenho recebido, porque eu dou aulas em muitos cursos, em muitas matérias. Então eu só vou pedir um pouquinho de paciência que eu vou responder todas as questões e as perguntas sem problema nenhum. Combinado? Vamos lá então, partimos agora para a aula 4 de vocês. Então vocês fizeram o trabalho na aula passada, agora a gente passa para a aula 4 de Direito Empresarial, acompanhando lá o ABA de vocês. Na aula 4 está postado lá o tema do trabalho, o trabalho que vocês devem e deveriam ter apresentado. Mas, como o nosso calendário tem uma folguinha, então essa aula 4 vai estar na aula 5, e na aula 5 e na aula 6, até eu juntar tudo na aula 6 e fazer uma só, que eu pego as duas matérias pra gente encaixar pra matéria pra prova. Tá bom? Mas é só seguir o AVA que vocês não se perdem e fiquem tranquilos. Vamos lá, os slides, passando aqui para a matéria com vocês, Direito Empresarial. Hoje a gente vai falar de um tema que gera muita discussão, que é a responsabilidade civil. Esse é um item muito importante para quem vai trabalhar com empresa, sobre a responsabilidade civil. Afinal, quem responde e o que responde e por que responde. Ciente dos tipos empresariais existentes, onde vocês já viram nas aulas passadas, sabendo e acrescidas a esses termos questões relacionadas ao princípio do direito empresarial e livre concorrência, iniciativa e função social da empresa, chegou o momento agora da gente conversar sobre a responsabilidade e capacidade civil. Nesse momento que vocês já conhecem como funciona, já sabem os meios de empresa, já sabem as formas como elas se constituem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade civil. Ao dizermos essa responsabilidade, ela vem unida de uma série de significados. O mais comum é o de responder por um fato ou um ato. E esse significado está presente também ao falarmos de direito. Ao empregarmos o termo responsabilidade, estamos buscando que um determinado acordo seja cumprido por meio da responsabilização da parte, como também, se isso não ocorrer, que a parte que não cumpriu com o que lhe era devido proceda à reparação do dano, se for o caso. Agora eu estou aqui do slide 3, a gente vai ter a classificação da responsabilidade nas seguintes opções: objetiva, subjetiva, contratual e extracontratual. Mas antes a gente precisa entender como que vai se atuar a responsabilidade. Vamos lá, aqui eu não tenho lousa, vai ser só na fala mesmo, mas eu vou usar os gestos aqui que vocês vão entender muito bem. Imagine o seguinte: eu tenho um ato praticado, um ato ilícito, aqui representado por esse copo. E diante desse ato meu praticado, isso ocasiona um dano,
que é o telefone. Então, diante do ato praticado pelo copo, eu tenho um resultado que é o dano que o telefone representa. O que eu preciso ter para que tenha ligação entre eles? Eu preciso ter um nexo causal. O que é o nexo causal? Eu preciso ter uma relação entre o resultado telefone e o ato ilícito copo. Então, essa ligação entre eles precisa acontecer. Por quê? Porque imagine o seguinte, você aí na sua empresa, você pratica um ato ilícito dentro da tua empresa. Esse ato ilícito, por si só, se ele não ocasionar nenhum tipo de prejuízo, ele fica só sendo um ato ilícito. Mas, se ele gerar um dano para a empresa, eu preciso comprovar que o dano causado foi originou por conta desse ato ilícito. Então, essa ligação entre o dano e o ilícito é chamado de nexo causal. Então, eu preciso ter essa relação. Porque se eu não tiver essa relação, eu não consigo comprovar que o ato praticado causou de fato aquele dano e eu preciso ter o nexo entre eles. Mas, além disso, eu vou ter as classificações de responsabilidade em objetiva, subjetiva, contratual e extracontratual. No slide 4, a gente traz a explicação do que é uma responsabilidade objetiva. Objetiva, não há necessidade de comprovação entre a ação, omissão e o dano, já que, como o próprio nome diz, está nítida a necessidade de indenização e reparação. Calma, vou dar um exemplo. Lá, imagine o seguinte, você está caminhando com o teu carro, você está passando com o teu carro ali pela rodovia Anhanguera. Quem que responde pela rodovia Anhanguera? A concessionária, nesse caso a Intervias. A Intervias, ela tem uma relação com a pista de uma responsabilidade objetiva, ou seja, ela, como detentora da prestação do serviço da rodovia, é responsabilidade dela que a rodovia esteja ok, esteja em ordem, bem sinalizada, sem buracos, sem sujeira na pista, porque isso é uma responsabilidade da própria Intervias. Essa é uma responsabilidade objetiva dela. Por quê? Porque quando eu contrato um serviço, eu espero que a pessoa que está fazendo aquele determinado serviço execute o serviço de maneira exemplar, de maneira legal, de maneira a que eu não tenha problemas com o serviço prestado. Então, quando a empresa, nesse caso, assume essa responsabilidade de fazer um serviço e vende esse serviço para outro, espera-se dela de que ela atue com objetividade, atue com clareza, atue dentro das normas técnicas, enfim, essa é a responsabilidade objetiva. Se acontecer algum problema nessa prestação do serviço, eu preciso comprovar que a culpa é da Intervias? Não preciso. Por que eu não preciso? Porque a responsabilidade dela é objetiva, em manter a rodovia em plenas condições de uso. Então, é objetivo que ela tem que manter limpo, é objetivo que ela tem que manter em ordem, é objetivo que ela tem que manter bem sinalizada, sem buracos. Isso é uma relação objetiva. Quando a gente lida com o Código de Defesa do Consumidor, em mais de 99% dos casos, a relação vai ser sempre objetiva. A responsabilidade vai ser sempre objetiva da empresa. Por quê? Porque quando eu, consumidor, vou querer contratar um serviço, eu espero que esse serviço, no mínimo, me atue como eu gostaria que me foi vendido. Então, se eu for comprar um carro, a concessionária, o que eu espero do carro? Que o carro venha sem problemas, que o carro venha tudo em ordem, com documentação ok. Então, quando acontece o dano, eu não preciso demonstrar que o dano foi causado por conta da Intervias. Por quê? Porque já está claro que é obrigação dela manter esse serviço. Vou dar um exemplo. Eu sofri um acidente na pista por conta de um dejeto na pista. O dejeto na pista é responsabilidade minha que estou utilizando do serviço? Não. O dejeto na pista é responsabilidade de quem presta o serviço. É responsabilidade da própria concessionária. Quando ela assinou o contrato de concessão daquele espaço, ela se portou como dona. E se portando como dona e oferece um serviço para isso, ela deveria manter a pista limpa. Por ela não manter a pista limpa e eu sofrer um acidente lá, eu, consumidor, sou uma relação mais fraca do que a empresa. Diante disso, a empresa vai ter que
me ressarcir de indenização, porque ela praticou um ato ilícito, ela deixou o dejeto na pista. Por ela ter deixado o dejeto na pista, era obrigação dela de estar limpo, e não estava. Por conta disso, a responsabilidade dela é clara, eu não preciso discutir. Se eu vou pedir a indenização, eu vou pedir contra a própria Intervias, porque era obrigação dela manter limpo. Entenderam a situação da relação objetiva, da responsabilidade objetiva? Então, recapitulando, não há necessidade da comprovação entre a ação praticada e o resultado, porque já é claro, já está certo, de que qualquer coisa que acontecer na pista, a responsabilidade é da Intervias. E isso acontece na maioria das relações de consumo, mas não é sempre, porque em muitos casos a própria empresa vai ter que demonstrar de que ela não atuou com nada ilícito, e quem praticou o ato ilícito foi o próprio consumidor. Então o consumidor, nesse caso, ele vai ter que demonstrar que ele praticou tudo em ordem, e que o problema ocasionou por conta da culpa da empresa. Então fica um jogo de um joga para cá, outro joga para lá. Mas a responsabilidade, quando a gente fala em responsabilidade objetiva, não tem essa discussão. Está claro quem deve reparar o dano. Passamos agora para a responsabilidade subjetiva. Está no slide número 5. Subjetiva é a regra em nosso ordenamento jurídico, fruto de um ato culposo ou doloso, havendo a necessidade da comprovação da ação, seu nexo causal e o dano. Quanto à culpa, é a ausência de cuidados a fim de evitar o resultado final. Já o dolo é a intenção de que o resultado final seja alcançado. E quanto ao nexo causal, compreendemos a relação entre causa e efeito, ação e resultado. O dano é a materialização do prejuízo fruto da ação ou omissão. Vamos lá, a regra geral no nosso ordenamento jurídico é subjetiva. Por que é subjetiva? Porque eu, que sofro dano, preciso comprovar em juízo, comprovar via judicial, de que o dano foi causado pelo outro e não por mim. Então, essa relação jurídica, eu preciso demonstrar que o dano que me causou foi em decorrência do ato do outro. Então, esse dano, ele vai ser separado entre culposo e doloso. Lembra lá na parte criminal? Vocês já viram isso na televisão, tenho certeza. Olha, ele praticou um homicídio doloso, que ele tinha a intenção de matar. O que é o dolo? O dolo é a intenção, é a vontade de praticar determinado resultado. Enquanto a culposo, olha, ele praticou um homicídio culposo, ou seja, ele não teve a intenção de fazer. Então, existe a ausência de cuidados. Então, ele atuou de forma que causou esse prejuízo sem querer causar o prejuízo. Imagine o seguinte, eu estou dirigindo meu carro, vou lá e bato atrás de outro carro. Era minha vontade bater meu carro? Evidente que não. Então eu, ao bater o carro, eu pratico um ato culposo, sem a intenção. Então, quem sofreu dano vai ter que demonstrar de forma subjetiva de que ele estava correto na via, ele estava dentro do limite de velocidade, ele estava andando de forma correta, ele estava na direção correta da via, e quem causou o dano, que fui eu, agi de maneira irresponsável, ou seja, fui eu o causador do dano, mesmo que seja de forma culposa, porque querendo ou não querendo praticar o ato, eu respondo mesmo assim. Eu respondo pela reparação desse dano. Então, o dano em si, o prejuízo causado, é essa materialização do prejuízo. É o fruto de uma ação ou omissão praticada. Então, quando eu tenho diversas condições no meio empresarial, onde eu vou ter a relação subjetiva e outros a relação objetiva. Então, na relação subjetiva, eu vou comprovar que o outro praticou o ato de maneira ilegal, de maneira irregular. E diante disso, por ele ter praticado o ato que me causou um prejuízo, ele deve ser responsabilizado pelo ato praticado. Essa diferenciação entre objetiva, onde eu não preciso comprovar nada, e a subjetiva, onde eu preciso comprovar, é o que vai fazer toda a diferença para ver quem vai reparar esse dano. Quem vai reparar o que foi ocasionado? Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa e eu fabrico telefones. Um belo dia o telefone explode na orelha do meu cliente.
A culpa é de quem? Minha, como empresa. É responsabilidade objetiva ou subjetiva? É claro, é uma responsabilidade objetiva, porque eu, ao colocar o telefone no mercado, garanto ele a utilização de forma correta. Então eu garanto que ele está correto, ele passou por todos os padrões de qualidade. Agora imagina o inverso, eu sou a mesma empresa, tenho um telefone e coloco ele no mercado à venda. A pessoa pega e ela simplesmente desmonta todo o telefone e monta de novo do jeito que ela gosta, porque ela não gosta do design da frente, botou outra peça, botou uma situação diferente aqui e ao fazer a ligação o telefone explode. Eu, empresa, sou responsável? Não. Por quê? Porque o consumidor, ao utilizar o telefone e mudar a configuração dele, mudar o que veio de fábrica, mudar o layout, mudar as peças, me exclui da responsabilidade. Porque ele, ao fazer isso, assumiu a sua responsabilidade. Então ele atuou de maneira irregular, de maneira culposa. É evidente que ele não queria que explodisse o telefone, mas atuando dessa forma com irresponsabilidade, ele garante que ele não tem mais condições da empresa a responder pelo aparelho colocado à venda, porque ele modificou esse aparelho. Então ele, se ele causar um dano para um terceiro, ele que fez essa alteração responde pelo dano causado e não mais a empresa que fabricou o telefone. Entenderam a diferença entre objetiva e subjetiva? Se não entenderam, fiquem à vontade, tá em meu e-mail leandroserbe@gmail.com e leandro.serbe@anguera.com e eu esclareço, faço novamente outra explicação sobre responsabilidade objetiva e subjetiva, combinado? Vamos lá, seguindo. O próximo slide a gente vai classificar a relação contratual. Relação contratual. Nada de um contrato que traz para as partes obrigações e deveres que devem ser cumpridos de acordo com o estabelecido, a fim de não causar um dano e, por consequência, assim uma reparação. Então, a responsabilidade contratual é colocada em papel, é colocada em contrato, nem sempre em papel, porque existem várias formas de se contratar. Então, se é colocado em contrato, onde eu já determino desde o início quais são as obrigações e o que cada parte tem de obrigação, eu garanto nesse sentido a condição de que o contrato deve ser seguido. O contrato deve ser seguido em todas as suas formas, enquanto eu tenho uma parte do lado de cá, outra parte do lado de cá, onde para chegar num determinado resultado, cada parte tem que fazer a sua atuação. Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa uma montadora de veículos. Eu produzo o veículo, mas eu dependo de quem? Das empresas que vão fornecer as peças. Então eu tenho uma relação contratual, uma responsabilidade contratual. Então cada um tem que fornecer a peça de acordo com o projeto que eu já apresentei do meu veículo. Então eu vou ter nessa relação contratual a minha parte como dona do veículo e a parte de cada um desses fornecedores que vão apresentar as suas peças que vão ser juntadas para que forme o veículo. Então essa relação contratual expõe uma responsabilidade. Afinal, quando a gente assina um contrato, automaticamente as pessoas que assinam passam a ter obrigações de cumprirem esse determinado contrato. E passamos à última classificação, o extracontratual. Extracontratual, o próprio nome já diz, classe que em nossa legislação advém da reparação de fatos e atos da vida cotidiana, como por exemplo um acidente de carro. O que é o extracontratual? É uma relação onde não tem contrato, é além do contrato. Se eu venho e bato o carro num do outro, eu tinha um contrato com essa pessoa que tinha o outro carro, onde eu me obrigava a não bater nele? Não existia. Eu tenho só o meu veículo e ele tem o veículo dele. Por não ter essa relação contratual, não me obrigava a não bater no carro dele. É lógico que eu não quero bater no carro de ninguém. Só que o fato de eu me chocar contra o carro, bater no outro carro, gerou uma relação extracontratual, onde eu, em tese, descumpri as normas de trânsito e bati no carro do outro. Então essa relação extracontratual a gente vai ter aos montes, porque é a mais clássica em toda a nossa vida.
Afinal, você faz contrato físico para comprar um objeto? Não faz. Você faz lá para comprar uma roupa, comprar um alimento? Não faz. Essas todas são relações extracontratuais. Relações que acontecem no cotidiano e não tem nenhum contrato obrigando as partes em específico. Então essa é a relação extracontratual. Passamos agora, a responsabilidade deve ter os seguintes elementos: conduta, dano, nexo causal e análise de culpa. Atrelada à questão da responsabilidade, temos a capacidade civil, que se refere à validade do ato realizado pelo agente. Isto é, para que possamos realizar os atos da vida civil, por exemplo, comprar e vender um imóvel, um carro, casar, contrair dívidas, entre outros, eu preciso cumprir a relação da capacidade civil que a gente já vai falar. Então, o que eu preciso ter como elemento necessário aqui? Conduta, meu ato praticado, como eu conduzo isso, se eu causei dano ou não causei dano, se eu tenho relação entre o ato praticado, minha conduta, e o dano, resultado dessa minha conduta, eu tenho relação entre eles. Eu pratiquei alguma coisa que causou um dano, então eu tenho que reparar, e isso foi de maneira por querer, porque eu queria fazer esse dano, ou porque eu não queria fazer o dano. Isso é chamado de culpabilidade. Então, essa análise desses 4 itens é que vão ser necessários para eu analisar a responsabilidade dessa pessoa. Se ela atuou de maneira com vontade de praticar o dano, sem vontade de praticar o dano. Se tinha nexo entre o meu dano e minha conduta. Se eu de fato teve dano, se de fato eu pratiquei uma conduta irregular. Isso tudo é analisado no que se refere à responsabilidade. Mas, além disso, eu preciso analisar também a capacidade civil. Ou seja, todos podem contratar? Pergunto para você, você pode contratar com quem você quiser? Talvez sim, talvez não. O próprio Código Civil traz, no nosso slide 9, as possibilidades de não contratar. Por exemplo, se você tem menos de 16 anos, você é tido para o Código Civil como absolutamente incapaz. Ou seja, qualquer relação jurídica abaixo dos 16 anos, você não pode praticar. Esses atos são inválidos. Isso mesmo, você que tem 15 anos, 14, 13, 12, uma criança de 10, 9, ela tem responsabilidade na vida civil? Não, todos os contratos dela são nulos. Então, se eu quero vender um carro para uma pessoa que tem 15 anos e ela assina o documento, é válida essa relação? Não é válida. Por quê? Porque ela não tem capacidade civil para assinar. O mesmo acontece, mas de maneira um pouquinho diferente, com os relativamente incapazes. Também no Código Civil, no artigo 4º. Quem são os relativamente incapazes? Enquanto os menores de 16 são incapazes de forma absoluta, os maiores de 16 e menores de 18, ou seja, aqueles que não têm a maioridade ainda, mas estão entre 16 e 18, são relativamente incapazes. Ou seja, os atos por eles praticados podem ser anulados. Podem ser anulados. Enquanto os menores de 16 serão anulados, os entre 16 e 18 anos podem ser anulados. Podem ser anulados. Também podem ser anulados os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Quem são os ébrios? Aqueles que andam, que não têm condições de discernimento, seja por conta do uso do álcool, do uso de drogas, o viciado em substância química, que não consegue exercer sua função civil por completo. Mas por que eles são tidos como relativamente incapazes? Porque no momento que eles não tiverem sob o efeito da droga, eles respondem civilmente como qualquer pessoa. Também são relativamente incapazes aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Agora estamos na época de coronavírus. Imagina o seguinte, você fica em coma por um mês e levam para você lá no hospital, pegam você ainda meio bobeado, meio sem entender direito, pegam tua mão,
pega a tua caneta e você assina um documento. Então, se você tiver numa causa transitória ou permanente, às vezes uma pessoa entra em coma permanente, ele se torna relativamente incapaz. Porque se ele voltar a ter condições de discernir sua vontade, ele volta a ter capacidade plena. Então, essa maneira transitória garante os relativamente capazes que o negócio seja anulado. E os pródigos? Quem são os pródigos? Lembra da Bíblia? Aquele que gasta tudo, aquele que não tem controle, aquele que se perde. Esses são os pródigos. Os pródigos não têm discernimento do negócio, não têm discernimento do uso do dinheiro, não têm discernimento da vida civil. Então eles são tidos também como relativamente incapazes. Por quê? Porque se ele demonstrar que ele é capaz de exercer sua vida civil, ele se torna capaz por completo. Agora, se no momento do descontrole ele consiga demonstrar que ele não tem capacidade de discernir, ele se torna relativamente capaz e o negócio por ele praticado pode ser anulado. Entenderam as diferenças? Então, os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, são ineficientes e não produzem efeitos jurídicos. Já os praticados pelo relativamente podem ser corrigidos por meio de medidas jurídicas, como a decisão judicial. Então, se eu tenho lá um menino de 17 anos e ele compra um carro escondido dos pais, sem os pais saberem, eu posso, como pai, vir e anular o negócio. Agora, se eu, pai, concordo, falo, não, está correto, pode comprar sim. Ele se torna um efeito jurídico completo, ele está válido. Então percebam que os absolutamente capazes vão ser sempre sem efeito jurídico. São ineficientes, não existem esses negócios. Esses negócios são anuláveis por completo, enquanto os absolutamente capazes podem ser anulados. Essa é a aula de responsabilidade objetiva. Espero que tenham entendido, estou à disposição. E fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Um grande abraço e a gente volta na próxima aula.